Fala mestre, fala mestra, tudo tranquilo? Aqui Prof. Rafa para resolver contigo as questões sobre impulso e colisões. Vamos à primeira então. Um jogador chuta uma bola de 0,4 kg parada, imprimindo-lhe uma velocidade de módulo 30 metros por segundo. Ele nos deu a massa, diz que a velocidade inicial da bola era zero, né? A velocidade inicial igual a zero, que ela estava parada, e deu qual é que é a velocidade final igual a 30 metros por segundo. Se a força sobre a bola tem uma intensidade média de 600 newtons, essa é a força, o tempo de contato do pé do jogador com a bola em segundos é d. Essa questão tem um jeito de resolver que a gente aprendeu antes em dinâmica. Como a gente tem a variação das velocidades, a gente tem a força e tem a massa, a gente pode achar pela força e pela massa a aceleração pela segunda lei de Newton, e a partir daí a gente pode usar a equação da aceleração por ΔV sobre ΔT para achar o valor do intervalo de tempo. Mas tem uma maneira de resolver isso diretamente por uma única conta, utilizando-se o teorema do impulso. Lembra? Impulso é sempre igual à variação da quantidade de movimento. E o impulso é força vezes intervalo de tempo. Se a força é constante, ou se a gente usa a força média, conforme foi fornecido na questão, isso vai ser igual à variação da quantidade de movimento, que é massa, vezes a variação da velocidade. Como a gente tem tudo isso aqui, só falta o intervalo de tempo, é mais fácil resolver desse jeito. Então, eu vou colocar aqui, ó, força, que é 600 newtons, vezes o intervalo de tempo, é igual a massa, que é 0,4 kg, vezes a variação da velocidade, que é a velocidade final, 30, menos a velocidade inicial, que é igual a zero. Então, vai ficar 600 vezes o intervalo de tempo é igual a 30 vezes 0,4, que é igual a 12. Quer dizer que o intervalo de tempo será igual, passo 600 dividido, por 12 dividido por 600. E aí, fazendo essa conta, o 12 por 6 é 2, só que 2 dividido por 100 vai ficar 0,02. Então, o intervalo de tempo é 0, vou melhorar igualzinho aqui, ó, 0,02 segundos. Esse é o tempo de contato da bola com o pé do jogador. Então, letra A que responde essa questão de número 1. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Lembra do teorema do impulso. Se tiver força e tempo, pensa em impulso. Se tiver massa e velocidade, a gente pode pensar em variação da quantidade de movimento também. Vamos agora para a leitura e resolução da questão de número 2. Acompanhe a leitura ali. 2 vagões de trem de massas 4 vezes 10 na 4 e 3 vezes 10 na 4 deslocam-se no mesmo sentido sobre uma linha férrea retilínea. O vagão de menor massa está à frente, movendo-se com uma velocidade de 0,5. Então, o vagão de menor massa, que é esse aqui, eu até vou botar menor massa 0,5. É esse que tem massa de 3 vezes 10 na 4. Então, ele está à frente, movendo-se com uma velocidade de 0,5 metros por segundo. A velocidade do outro, o de maior massa, então, 4 vezes 10 na 4 kg, é de 1 metro por segundo. Em dado momento, eles se chocam e permanecem acoplados. Ok, então é uma colisão perfeitamente inelástica, porque eles batem e não se separam. E imediatamente após o choque, a quantidade de movimento do sistema formado pelos dois vagões é... Mestre e mestra, percebe qual é a pergunta aqui, ó. Logo depois que eles se chocaram, a quantidade de movimento do sistema formado pelos dois vagões é... Bem, na verdade, se a gente calcular a quantidade de movimento do sistema antes da colisão, o valor da quantidade de movimento depois da colisão é o mesmo, porque qualquer que seja o tipo de colisão, a quantidade de movimento total do sistema de corpos sempre se conserva, não é mesmo? Então a gente vai escrever aqui, ó, a quantidade de movimento total vai ser a quantidade de movimento do vagão A antes da colisão, mais a quantidade de movimento do vagão B antes da colisão. Eu vou chamar esse de menor massa aqui, deixa eu arrastar um pouquinho, ó. Esse de menor massa de A e o de maior massa de B, tá? Que ele fala primeiro da velocidade do de menor massa e depois da velocidade de maior massa, para a gente não se confundir. Então, a quantidade de movimento total do sistema de corpos dos dois vagões vai ser a massa do A, que é a menor massa, vezes a velocidade do A, mais a massa de maior massa, que eu chamei de B, vezes a sua velocidade. Como ambos se movimentam no mesmo sentido, ó, mestre e mestra, aqui a gente não precisa se preocupar com isso, acertaria igual, mas é válido a gente já começar a conversar. As duas velocidades serão consideradas positivas, estou imaginando que os dois se movimentam para a direita, eu posso considerar as velocidades ambas
positivas. Mas se dissesse que fossem em sentidos contrários, um deles teria que ter essa velocidade negativa. Lembra que não pode esquecer o sinal das velocidades aqui. A gente está quase que pensando que quantidade de movimento é uma grandeza escalar, mas ela não é. Ela é uma grandeza vetorial, então se houvesse sentidos opostos nessa questão, uma das velocidades deveria ser considerada negativa. Tudo tranquilo? Agora é só substituir e fazer a conta. Eu vou aqui para baixo, ó. Quantidade de movimento total do sistema de corpos vai ser igual a massa do ar, que é o de menor massa, 3 vezes 10 na 4 kg, vezes a sua velocidade, que é 0,5, mais a massa do de maior massa, que é o B, 4 vezes 10 na 4 kg, vezes a sua velocidade, que é 1 metro por segundo. Então, a quantidade de movimento total do sistema de corpos vai ser igual, 3 vezes 0,5 é 1,5 vezes 10 na 4, mais 4 vezes 1, 4 vezes 10 na 4. Quer dizer que a quantidade de movimento total do sistema de corpos, tanto antes quanto depois da colisão, aqui tanto faz, né? Porque em qualquer colisão a quantidade de movimento se conserva de antes para depois da colisão. A gente soma 1,5 com 4 e chega no resultado de 5,5 vezes 10 na 4 quilograma vezes metro por segundo, que a gente está multiplicando massa e velocidade. E a alternativa que responde essa questão de número 2 é a letra C. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Espero que sim, hein? Vamos para a próxima questão, a questão de número 3. Uma variação na quantidade de movimento de um corpo entre dois instantes. Espera aí, ele está falando do delta aqui, né? Variação da quantidade de movimento. Está necessariamente associada à presença de... Bom, se varia a quantidade de movimento, lembra que variação na quantidade de movimento é massa vezes variação na velocidade. Tem que ter variado a velocidade. Então, necessariamente associada à presença de variação na velocidade, que é uma aceleração, que é causada por uma força resultante que atua sobre o corpo. Então, uma aceleração já é a alternativa, certo? Tem que variar a velocidade, tem que ter aceleração. Não necessariamente um trabalho mecânico, porque se o móvel estivesse movimentando em movimento circular, não há realização de trabalho, porque a força centrípeta não realiza trabalho, mas vai haver variação na quantidade de movimento, né? Trajetória circular não precisa ter trajetória, ele falou necessariamente, né? Não precisa ter trajetória circular, pode ser em linha reta, daí há realização de trabalho. Uma colisão, não necessariamente os dois corpos precisam encostar um no outro, né? Pode ser simplesmente uma força exerce uma variação na quantidade de movimento sobre um impulso, né? Sobre um corpo. E uma explosão também não necessariamente, tá? Embora quando tiver uma explosão vai haver variação, quando tiver uma colisão vai haver variação, quando tiver trabalho mecânico vai haver, mas não é necessariamente quando existe isso, mas tem que ter aceleração, tem que ter força, porque precisa variar a velocidade, ok? Vamos então para a solução da questão de número 4. Uma partícula com velocidade de módulo 4 metros por segundo se choca com outra partícula parada. Ok. Supondo que todo movimento ocorra sobre uma mesma reta que as partículas, cada qual com massa de 2 kg, movam-se juntas após o choque. O módulo da sua velocidade em comum, em metros por segundo, se elas se movem juntas, é aquela colisão perfeitamente inelástica, que a gente resolve dizendo a quantidade de movimento do primeiro corpo mais a quantidade de movimento do segundo corpo antes da colisão será igual à quantidade de movimento do conjunto composto pelo corpo 1 e o corpo 2. Como o corpo 2 estava em repouso, ele nos diz, essa quantidade de movimento 2 não existe, é zero, porque a velocidade do corpo 2 é zero, a velocidade do corpo 2 antes da colisão é igual a zero, porque ele estava parado. E agora eu abro massa do corpo que ele falou primeiro, vezes a sua velocidade, é igual no conjunto depois da colisão, massa do corpo 1 mais a massa do corpo 2, vezes a velocidade linha, que é a velocidade do conjunto após essa colisão perfeitamente inelástica. Então a massa do 1 é 2 kg, vezes a sua velocidade, que era 4 metros por segundo, igual a massa da partícula 1, que é 2, mais a massa da segunda partícula, que é 2 também, vezes a velocidade depois da colisão. Então fica 2 vezes 4, opa, esqueci do vezes aqui no meio, 2 vezes 4 é igual a 4 vezes o V'. Como eu tenho 4 dos dois lados da igualdade, a gente pode simplificar o 4 com 4 e a gente chega à conclusão, ao resultado de que a velocidade do conjunto após a colisão é de 2 metros por segundo. A alternativa
letra B. Bem tranquilinha essa questão, é só fazer a conservação da quantidade de movimento. Ele falou choque, ó, se lembrar de choque, lembrar de colisão, dois corpos seguem juntos ou seguem separados. Conservação da quantidade de movimento na questão para a gente resolver, ok? Vamos para a solução da questão de número 5. Acompanhe a leitura ali. Uma partícula com uma quantidade de movimento de módulo 4 kg vezes metro por segundo colide elasticamente, ou seja, não há perda na quantidade de movimento nem na velocidade. Elasticamente, ou seja, não há perda na energia cinética, com uma parede imóvel retornando sobre si mesma. Sendo 0,2 o tempo de contato entre a partícula e a parede, o módulo da força em newtons que a parede da parede sobre a partícula é, bem, na verdade, está perguntando a força média. Vou fazer um desenho aqui para a gente parar para pensar num detalhe. Se tu veio fazer essa questão porque não acertou ela, provavelmente se foi físico o problema e não foi atenção ou matemática básica, tu errou isso aqui, olha só. A bola chega vindo em direção à parede com uma quantidade de movimento que eu vou chamar de Q0. Essa quantidade de movimento é para a direita. Quando ela colide elasticamente contra a parede, ela vai voltar sobre si mesma, como a questão diz, retornando sobre si mesma, só que a quantidade de movimento final, ela pode ter até o mesmo módulo da quantidade de movimento inicial, mas não tem o mesmo sinal. Essa quantidade de movimento é negativa. Agora sim a gente pode usar o teorema do impulso para resolver isso, porque ele quer saber a força e nos deu tempo. Isso tem a ver com impulso, não tem? Então, o impulso é igual à variação na quantidade de movimento. Lembra que essas duas grandezas são vetoriais. Porém, a gente pode usar a conta escalar porque tudo é numa única direção, né? Então a gente só vai usar sinais contrários quando os sentidos das grandezas vetoriais forem contrários. Então o impulso, que é força vezes intervalo de tempo, lembrando que aqui deve ser a força média, né? Ou se a força foi considerada constante, deveria estar escrito, mas não está. E aí variação na quantidade de movimento vai ser quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. Isso aqui, ó, esse menos que eu escrevi, não tem a ver com os vetores serem em sentidos contrários. Tem a ver com a variação. Toda variação é final menos inicial. Então, isso aqui, por enquanto, é fórmula. Não substitui nada, inclusive não substitui sinal também. A força eu quero descobrir, vezes o intervalo de tempo, que é 0,2 segundos. Isso vai ser igual à quantidade de momento final, que vai ser menos 4 kg vezes metro por segundo, menos a quantidade de movimento inicial, que era 4 kg vezes metro por segundo. Quer dizer que a força vai ter uma intensidade que é menos 8 dividido por 0,2. Quer dizer que a força vai ser igual a menos, claro que ela tem sinal contrário, né? A força que a parede fez sobre a bola, vou desenhar ela aqui no momento da colisão, ó, mestre, ó, ela está colidindo aqui, ó. A força que a parede faz sobre a bola empurra para a esquerda. Se a gente considerou para a esquerda negativa, é claro que a gente vai achar a força também negativa. E esse 0,8 dividido por 2 é 40, né? Então fica menos 40 newtons de força para a esquerda. Só que ele perguntou quem? Perguntou o módulo, até porque ele não nos deu qual é que é a orientação positiva, ele não pode nos perguntar se é positiva ou negativa a força. Tudo bem, mestre e mestra? Tranquilo na questão 5? Se tiver alguma dúvida ainda e for assinante do plano anual completo, por favor, é só mandar aquele WhatsApp maneiro lá que eu vou responder, provavelmente no primeiro turno que tu fizer essa pergunta. Vamos agora à solução da questão de número 6. Um corpo com massa de 2 kg, então ele nos deu a massa do corpo, está aqui 2 kg, em movimento retilíneo tem a sua velocidade linear variando no tempo de acordo com o gráfico abaixo. O valor do impulso e do trabalho da força resultante sobre o corpo entre t igual a 0 segundos e t igual a 4 segundos valem respectivamente. Bom, ele quer saber o impulso. Para saber impulso eu teria que saber força, teria que saber intervalo de tempo, eu até tenho isso, mas eu tenho uma coisa mais fácil de fazer a conta. Ele nos mostrou nesse gráfico a velocidade inicial, vou botar aqui ó, V0, e a velocidade final, V final. E se eu tenho as velocidades e tenho a massa, que é 2 kg, está aqui em cima, ó, eu tenho a variação da quantidade de movimento. E o impulso de uma força que atua sobre um corpo é sempre numericamente igual à sua variação da quantidade de movimento. Então eu posso escrever aqui, ó, impulso, que é o que ele perguntou, é igual à variação da quantidade de movimento, que é também igual à massa vezes variação da velocidade. Então o impulso vai ser igual à massa, que é 2 kg, vezes a velocidade final, que é 10, menos a velocidade inicial, que é 2 metros por segundo.
10 menos 2 é 8, vezes 2 quer dizer que o impulso é igual a 16 newtons vezes segundo ou quilograma vezes metro por segundo, que dá na mesma. Então tem 16 aqui, agora a gente precisa descobrir qual é que é o trabalho da força resultante. E agora vamos lembrar de novo, ó, mestre e mestra, se ele nos deu a massa e nos deu as velocidades, como é que a gente acha o trabalho da força resultante? O trabalho da força resultante é igual à variação da energia cinética, né? Então vou fazer essa conta aqui do ladinho, ó. Trabalho da força resultante é igual à variação da energia cinética, que é igual a massa sobre 2, por isso que a massa é 2 ali para ajudar, né? Velocidade final ao quadrado menos a velocidade inicial elevada ao quadrado. E agora é só substituir todos os termos e fazer as contas. Trabalho da força resultante é igual a 2, que é a massa sobre 2, multiplica a velocidade final, que é 10, ao quadrado, menos a velocidade inicial, que é 2, ao quadrado. Simplificamos então 2 com 2 aqui, vira 1. Quer dizer que o trabalho da força resultante vai ser igual a 100 menos 4. Quer dizer que o trabalho da força resultante é igual a 96 joules. Pela variação da energia cinética, a gente descobre o trabalho da força resultante. Então, a alternativa que responde esta questão de número 6 é a letra C. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Que beleza. Então, vamos lá para a questão de número 7. Aí. Uma flecha de massa 100 gramas a uma velocidade de 24 metros por segundo encontra uma ave com massa de 900 gramas livre em repouso sobre um galho. A ave ferida mais a flecha passam a ser um único corpo com velocidade final em metros por segundo. Percebam, tem uma ave que está parada em repouso, aqui a velocidade da ave, vou chamar de B, a ave que ela apareceu depois, é igual a 0. E uma flecha cuja massa é 100 gramas tem uma velocidade de 24 metros por segundo e encontra a ave, né? Como se colidisse. Colide, atravessa a ave e a ave ferida mais a flecha passam a ser um único corpo. Então alguém atira com arco e flecha numa ave e depois dessa flechada os dois seguem juntos. É uma colisão perfeitamente inelástica. Como é que a gente faz a conta? Quantidade de movimento do corpo A mais a quantidade de movimento do corpo B, que seguiam separados, né? Um deles estava parado, mas enfim não estavam juntos. Vai ser igual à quantidade de movimento do sistema composto pelos dois corpos, A mais B. A ave estava parada, a ave para a gente é o corpo B, então não há quantidade de movimento para o corpo B antes da colisão, a gente pode riscar o QB ali. E aí fica a massa da flecha vezes a velocidade da flecha antes da colisão vai ser igual a massa da flecha mais a massa da ave vezes a velocidade de ambos do conjunto após a colisão, que a gente chama de V'. Aqui eu tenho as massas em gramas, tá vendo? Ó, mestre e mestra. Se a gente tem massa de um lado da igualdade e tem massa do outro lado da igualdade, se a gente usar todas as massas na mesma unidade, a gente resolve a questão da mesma forma. Então não é necessário, quando tem a mesma grandeza dos dois lados da igualdade, ficar transformando a unidade. Mas pode também, se tu tiver alguma dúvida, alguma incerteza, transforma a unidade e aí tu faz a questão tendo maior segurança. Tudo bem? Mas eu vou deixar em gramas para te ver que dá certo. 100 gramas então é a massa da flecha, vezes a velocidade de 24 metros por segundo é igual a 100 gramas, que é a massa da flecha, mais 900 gramas, que é a massa da ave, vezes a velocidade após a colisão. Então fica 2.400 é igual a 900 mais o 100, que é 1.000, vezes a velocidade do conjunto. Vou dividir por 100 dos dois lados da igualdade, então dá para cortar duas vírgulas de cada lado, e aí a velocidade da ave mais a flecha depois da colisão será igual a 24 sobre 10, que é a mesma coisa que 2,4 metros por segundo. A alternativa possível aqui, que responde a questão, letra D. Tudo tranquilo? Até agora as questões são bem tranquilas, né, mestre e mestre? E acho que vai continuar. Seguindo ali para a solução da questão de número 8. Um canhão de 150 kg em repouso sobre o solo é carregado com um projétil de 1,5 kg. Se o atrito entre o chão e o solo é nulo e a velocidade do projétil em relação ao solo imediatamente após o disparo é de 150 metros por segundo, então a velocidade inicial do recuo do canhão é em metros por segundo. Quando tem um disparo, mestre e mestra, pede a velocidade de recuo do canhão, vamos pensar no seguinte, ó. Eu tinha um canhão em repouso, estou desenhando ele aqui, ó,
desenhar a boca do canhão. Canhão de desenho animado, né? Então aqui está o canhão, rodinhas, que ele vai se movimentar. E aqui dentro tinha o projétil alojado dentro do canhão. Aqui está o projétil, a bala. Inicialmente, a quantidade de movimento total do sistema é zero, porque ninguém está se movimentando. Só que posteriormente, depois que o projétil é disparado, ele tem velocidade e tem uma quantidade de movimento que eu vou chamar de QP do projétil para a direita. Enquanto o canhão vai recuar, tem aquele soco que dá, né? Tem aquele, como é que chama? É o recuo mesmo, né? Do canhão. E o canhão vai se movimentar com uma quantidade de movimento que aponta para a esquerda, que eu vou chamar de QC, de quantidade de movimento do canhão. Qual é que é a relação entre essas duas quantidades de movimento? A quantidade de movimento do projétil e a quantidade de movimento do canhão. Essas quantidades de movimento têm módulos iguais, porque quando a gente somar essas duas quantidades de movimento, o resultado tem que ser zero. Essa quantidade de movimento para a esquerda mais essa quantidade para a direita tem que ser zero, porque a quantidade de movimento total do sistema de corpos antes do disparo é zero. E a conservação da quantidade de movimento ela é absoluta quando se trata da existência apenas de forças internas, ou seja, a força que empurrou o projétil é a mesma que empurrou o canhão. Consequentemente, a quantidade de movimento total do sistema de corpos permanece a mesma. A gente não precisa igualar nada aqui, mestre. A gente pode usar a conservação da quantidade de movimento. A gente vai dizer que a quantidade de movimento depois do disparo é igual à quantidade de movimento antes do disparo. A quantidade de movimento depois, vou escrever com soma, hein? Ó, é a quantidade de movimento do canhão mais a quantidade de movimento do projétil. E a quantidade de movimento antes era zero. Quer dizer que somar essas duas quantidades de movimento tem que dar zero. Quantidade de movimento do canhão é a massa do canhão vezes a sua velocidade após o disparo. Vou chamar de velhinha porque é depois, né? Mais a quantidade de movimento do projétil, que é a massa do projétil, vezes a velocidade do projétil depois do disparo, isso é igual a zero. Agora a gente substitui todo mundo e vai descobrir o que ele perguntou, que é a velocidade inicial de recuo do canhão. Massa do canhão, 150 kg, vezes a velocidade do canhão, depois da colisão, mais a massa do projétil, que é 1,5, vezes a velocidade do projétil, que é 150. Isso é igual a zero. Eu vou passar esse 1,5 vezes 150 para a direita, fica 150 vezes a velocidade do canhão depois do disparo, é igual a menos 1,5 vezes 150. Não precisa multiplicar para passar para o outro lado, tá? Desde que a gente passe tudo. E a gente percebe que tem 150 dos dois lados da igualdade, a gente pode cancelar. E aí a gente descobre que a velocidade do canhão após o disparo, que a gente chama de velocidade de recuo do canhão, é igual a menos 1,5 metros por segundo. Por que ficou negativa essa velocidade, mestre e mestra? Porque se a gente considerou a velocidade do projétil como positiva, a velocidade do canhão, que é para o outro lado, tem que aparecer negativa e esse menos aparece aqui para a gente confirmar isso. Então, verdadeira essa velocidade. Então, 1,5 metros por segundo, alternativa letra C. É isso que acontece toda vez que a gente atira alguma coisa para frente, a gente meio que balança o corpo para o outro lado, para conservar a quantidade de movimento. Se a gente está numa cadeira giratória e gira os braços para um lado, o corpo gira para o outro. Por quê? Porque inicialmente a quantidade de movimento do sistema era zero. Se a gente joga os braços para um lado e gera uma quantidade de movimento para um lado, tem que gerar também uma quantidade de movimento para o outro. Tudo bem? Vamos então à solução da questão de número 9. Uma partícula de massa m e velocidade v colide com outra de massa 3m inicialmente em repouso. Após a colisão, elas permanecem juntas, movendo-se com velocidade v. Então, quanto vale a velocidade v maiúsculo em comparação à velocidade v minúsculo da partícula de massa m que estava inicialmente em movimento? Se elas seguem juntas, né, permanecem juntas após a colisão, é uma colisão perfeitamente inelástica. Então, bora fazer essa conta, ó. Quantidade de movimento do primeiro projétil que ele falou, da primeira partícula, mais a quantidade de movimento do 2, segunda partícula, igual à quantidade de movimento do conjunto 1 mais 2. Massa da partícula 1 vezes a velocidade dessa partícula antes da colisão, mais massa da partícula 2 vezes a velocidade da partícula 2. E isso aqui vai ser igual a massa da 1 mais a massa da 2, já que seguem juntas após a colisão, vezes a velocidade do conjunto após a colisão, por isso V'.
A velocidade da segunda partícula de massa 3 é zero, porque ele estava inicialmente em repouso, está escrito aqui, ó. Então não tem essa velocidade. E o resto é só substituir. Massa da 1 é mzinho, vezes a sua velocidade, que era v minúsculo, igual a massa da primeira, que é mzinho, mais a massa da segunda, que é 3mzinho, vezes o v maiúsculo, né, que ele chamou a velocidade dessa partícula. Então fica m vezes vzinho é igual a 4m vezes vzão. Como tem o m dos dois lados, né, o mzinho, vou cortar o mzinho com o mzinho, quer dizer que a velocidade do conjunto após a colisão é vzinho, passo 4 dividindo, né, sobre 4. Claro que se a massa quadruplicou, a velocidade tende a ficar 4 vezes menor. Olha ali como apareceu, ó, 4vzão é igual a vzinho, como já estava na linha anterior. Letra E é a resposta para essa questão. Tudo tranquilo? Uma questão muito simples, inclusive da FUVEST, né? Vamos agora para a questão de número 10. Acompanhe a leitura ali, mestre. Sabendo-se que o impulso I sofrido por um sistema é igual à sua variação na quantidade de movimento ΔP, vou consertar aqui, uma bola de 0,50 kg aproxima-se de uma parede com uma velocidade de 10 metros por segundo e após o choque com a parede retorna na mesma direção sem alterar o módulo da sua velocidade. O impulso recebido pela bola na interação com a parede é em newtons vezes segundo, de novo, ó. Impulso é igual à variação na quantidade de movimento, que vai ser massa vezes a variação na velocidade. Tá, e essa variação na velocidade vai ser velocidade final menos velocidade inicial. Então, massa que multiplica a velocidade final menos velocidade inicial. Só que quando o objeto colide contra a parede, vou desenhar aqui mesmo, ó, eu tenho uma velocidade de 10 metros por segundo que aponta para a direita, essa velocidade inicial, e depois que ele saiu da parede, depois de colidir com a parede, a sua velocidade final não é 10 também, é menos 10. Lembra daquilo de mudar o sinal? Então, 10 metros por segundo é a velocidade inicial, a velocidade final vai ser menos 10. Agora eu posso fazer essa conta e resolver a questão. O impulso vai ser igual à massa, que é 0,5 kg, vezes a velocidade final, que é menos 10, menos a velocidade inicial, que era só 10. Quer dizer que o impulso é igual a 0,5 vezes menos 20. Quer dizer que o impulso é igual a menos 10 newtons vezes segundo. Como a gente não sabe que lado que a questão considera positivo e que lado que a questão considera negativo, a gente pode usar o módulo do impulso para responder essa questão. Então, letra C dá 10 newton vezes segundo. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Vamos agora para a solução da questão de número 11. Um operário de massa 75 kg está sobre um carrinho de massa de 15 kg e se desloca a 10 metros por segundo sobre uma superfície plana e horizontal. Num certo instante, cai sobre o carrinho um saco de areia contendo 60 kg. A velocidade do sistema assim constituído, carrinho mais operário mais saco de areia, passa a ser, é uma colisão perfeitamente inelástica porque o saco de areia cai sobre o carrinho e continua se movendo junto com o operador mais o carrinho. Então eu vou considerar o operário mais o carrinho como corpo A, ok? Porque já tinha esses dois. E a massa vai ser 90 kg. E aí vai cair em cima desse carrinho com o operário mais 60 kg depois. Então é só a gente usar a conservação da quantidade de movimento para um choque perfeitamente inelástico. Quantidade de movimento de quem já estava se movendo, o operário, aliás, mais o carrinho inicial, mais a quantidade de movimento do saco de areia, que era 0, igual a quantidade de movimento do conjunto A mais B, que eu estou considerando o A, carrinho mais operário, tá? Esse cara aqui é o A para mim. Quantidade de movimento do saco de areia inicialmente era 0, então a gente pode cancelar aqui essa quantidade. E a quantidade de movimento do carrinho mais o operário é a massa desse conjunto vezes a velocidade que tinham antes dessa colisão perfeitamente inelástica. E aí depois a gente vai somar a massa operário mais carrinho com a massa do saco de areia vezes a velocidade do conjunto após esta colisão. Então fica 90 kg do 75 mais 15 vezes a velocidade que tinha de 10 metros por segundo, é uma velocidade em 36 km por hora. E aqui eu somo as massas, 90 do conjunto carrinho mais operário, aliás, mais a massa do saco de areia, que é 60 kg vezes V'. Então fica 900 é igual a 150 vezes o V'. Quer dizer que V' é igual a 900
dividido por 150. Simplifica uma aqui, 90 dividido por 5 é 6, então a velocidade do conjunto após esta colisão passa a ser 6 metros por segundo. A alternativa que responde é a letra C. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Vamos agora para a questão de número 12. Um carrinho de massa M1 igual a 2 kg, deslocando-se com velocidade V1 igual a 6 metros por segundo sobre um trilho horizontal sem atrito, colide com outro carrinho de massa M2 igual a 4 kg, inicialmente em repouso. Então, o V2 inicialmente é igual a 0 sobre o trilho. Após a colisão, os dois carrinhos se deslocam ligados um ao outro sobre este mesmo trilho. Se deslocam ligados, se deslocam juntos. Essa é uma colisão perfeitamente inelástica. Agora vem a pergunta: qual a perda de energia mecânica na colisão? A perda da energia mecânica vai ser a perda da energia cinética. Então vai ser a variação da energia cinética, que é a energia cinética final do sistema, menos a energia cinética inicial do sistema. Só que para achar a energia cinética final do sistema, a gente precisa da velocidade do conjunto após a colisão. Então, vou vir aqui para o cantinho e vou calcular essa velocidade do conjunto na colisão usando a conservação da quantidade de movimento. Então, bora lá. Quantidade de movimento do carrinho 1 mais a quantidade de movimento do carrinho 2 igual a quantidade de movimento do carrinho 1 mais o carrinho 2. Quantidade de movimento do carrinho 1 é a massa do carrinho 1 vezes a velocidade dele, e a quantidade de movimento do carrinho 2 é 0, né? Porque ele estava inicialmente em repouso. Igual, então, a massa do carrinho 1 mais a massa do carrinho 2 vezes a velocidade do conjunto. Massa do carrinho 1, 2 kg, vezes a sua velocidade, que era 6, igual a massa do 1, que é 2, mais a massa do 2, que é 4, vezes a velocidade do conjunto após a colisão. Eu tenho 6 de cada lado da igualdade, ó, eu tenho 6 aqui, vou cortar esse 6 com esse 6, e aí eu descubro que a velocidade dos dois carrinhos após a colisão, vou botar aqui em cima, ó, velhinha, é igual a 2 metros por segundo. Agora eu posso fazer a conta da variação da energia cinética, que é a variação da energia mecânica nessa colisão. Já que não tem variação da altura, tá, mestre e mestra? A gente pode simplesmente dizer que a variação da energia mecânica é a própria variação da energia cinética. Energia cinética final vai ser a massa do conjunto, massa de 1 mais 2, vezes a velocidade do conjunto ao quadrado, sobre 2, menos a energia cinética inicial. Quem tinha energia cinética no início era só 1, afinal de contas apenas ele estava se movimentando. Então, massa do 1, vezes a sua velocidade antes da colisão ao quadrado, sobre 2. Esta vai ser a variação da energia cinética do sistema nessa colisão. Então, variação da energia cinética vai ser igual à massa do conjunto. Um tem massa 2, outro tem massa 4, então a massa total é 6. A velocidade no final é 2 metros por segundo, vou elevar ela ao quadrado, sobre 2, menos a massa do carrinho 1 apenas, que é 2 kg, vezes a velocidade do carrinho 1 antes da colisão, que era 6, ao quadrado, também sobre 2. Variação da energia cinética e mecânica nesse sistema vai ser 2 ao quadrado sobre 2 fica 2, vezes 6 dá 12, e aqui fica 6 ao quadrado, vou cortar esse 2 com 2, dá 36, então menos 36. Quer dizer que a variação da energia cinética nessa colisão é menos 24 joules. Como ele falou em perda, a gente não precisa colocar o negativo, né? Porque variou menos 24, ou seja, perdeu 24 joules de energia cinética nessa colisão. A alternativa que responde é a letra C. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Vira a página então. Vamos à leitura da questão de número 13. Um corpo C1 de massa M1 e velocidade V sofre um choque inelástico com outro corpo C2 de massa M2 inicialmente em repouso. Pode-se afirmar nesse caso que, então, como a colisão é inelástica, o choque é inelástico, a gente sabe que conserva a quantidade de movimento, porque conserva em qualquer tipo de colisão, mas não conserva a energia cinética, consequentemente a energia mecânica do sistema também não conserva. Então, na letra A, pode-se afirmar nesse caso que a conservação da quantidade de movimento do sistema, sim, com dissipação da energia. Perfeito, dissipa a energia mecânica nessa colisão perfeitamente inelástica, embora a quantidade de movimento seja conservada. Na letra B, a conservação da quantidade de movimento do sistema sem dissipação da energia
tem dissipação, não é sem. A energia cinética do sistema é nula? Não, porque tinha inicialmente e no final também vai ter, só que bem menos. A energia cinética desse sistema é conservada? Não é conservada. A energia cinética de C1 é totalmente transferida para C2. Não é totalmente, é em parte transferida e no total fica menos do que tinha anteriormente. Tudo bem? Ok, bem tranquila essa aqui, teórica, né? Só lembrar que toda colisão conserva a quantidade de movimento, qualquer que seja o tipo de colisão, apenas na inelástica há a máxima perda de energia cinética no sistema, tá certinho? Então vamos agora à solução da questão de número 14. Uma partícula se move com velocidade uniforme v ao longo de uma reta e se choca frontalmente com outra partícula idêntica inicialmente em repouso. Idêntica quer dizer que tem a mesma massa, né? Considerando o choque elástico e desprezando os atritos, pode-se afirmar que após o choque, olha só, uma colisão elástica de partículas de mesmas massas, a colisão é elástica, o choque elástico. Lembra o que acontece com as partículas? As partículas trocam de velocidades. Então, eu vou aproveitar o espaço aqui entre a letra A e a letra B que tem e vou fazer um desenho. Eu tenho a primeira partícula, a partícula 1, com uma velocidade v, e a partícula 2 estava parada. Isso é antes da colisão. Depois da colisão, eu vou ter a partícula 2 se movimentando com uma velocidade v e a partícula 1 parada. Afinal de contas, elas trocam as velocidades. Então, isso aqui é depois da colisão. Então, após o choque, as duas partículas se movem no mesmo sentido com velocidade v sobre 2? Não. As duas partículas se movem em sentidos opostos com velocidades menos v e mais v? Não também. A partícula incidente reverte o sentido? Não. A partícula que incide, a incidente, ela vai ficar em repouso. A partícula incidente fica em repouso e a outra se move com a velocidade v. Perfeito. Sempre que for uma colisão perfeitamente elástica de massas iguais, os corpos trocarão de velocidades. É só fazer isso, mestre e mestra. Dá para fazer a conta para provar, mas aqui não vem ao caso. Se tu lembrar disso, é uma colisão bem específica e é muito perguntada, então vale a pena saber essa especificidade. Quando a colisão é perfeitamente elástica e as massas das partículas são iguais, elas apenas trocam de velocidades, ok? Fica uma exatamente com a velocidade da outra. Vamos à solução da questão de número 15. Um projétil de 5 gramas é disparado com uma velocidade de 200 metros por segundo por um rifle de 5 kg inicialmente em repouso. A velocidade de recuo do rifle é aquela mesma do canhão, lembra? Vou resolver do mesmo jeito. Ó. A quantidade de movimento total depois do disparo é igual à quantidade de movimento total antes do disparo. Só que antes do disparo a quantidade de movimento total era zero. E no final sobra a quantidade de movimento do projétil, vou botar aqui do rifle, já que ele quer saber a velocidade do rifle, mais a quantidade depois do disparo, mais a quantidade de movimento do projétil depois do disparo, isso tudo vai ser igual a zero. Então, para resolver, massa do rifle vezes a velocidade do rifle depois do disparo, mais a massa do projétil vezes a velocidade do projétil depois do disparo vai ser igual a zero. Agora a gente substitui todo mundo e acha a velocidade do rifle. Só que tem que cuidar, porque a massa do projétil está em gramas, enquanto a massa do rifle está em quilogramas. Então, eu vou transformar esses quilogramas para gramas, vai ficar 5.000 gramas. É mais fácil fazer a conta com os 5.000, mas não que não pudesse fazer o grama virar 0,005 quilogramas, tá bom? Então, bora lá fazer essa conta. Massa do rifle, 5.000, então, vou botar aqui, 5.000 gramas, vezes a velocidade do rifle depois do disparo, vou botar só VR', mais a massa do projétil, que é 5 gramas, vezes a velocidade do projétil, que era 200 metros por segundo. Isso tudo é igual a zero. Agora eu vou passar os 5 vezes o 200, né, que é 1.000, 5 vezes 200 dá 1.000, para a direita vai ficar negativo, então vai ficar 5.000 vezes o VR, velocidade do rifle depois do disparo, VR', vai ser igual a menos 1.000. Aí. Quer dizer que a velocidade do rifle após o disparo vai ser igual a 1.000, menos 1.000, aliás, dividido por 5.000. Dá para a gente simplificar todos os zeros aqui, né? Dividir por 1.000 em cima e embaixo, vai sobrar menos 1/5. E menos 1/5 é a mesma coisa que menos 0,2. A velocidade é 0,2. Por que apareceu menos ali, mestre e mestra?
Porque se eu considerei a velocidade do projétil positiva, a velocidade do rifle tem que aparecer negativa para dizer que o rifle foi no sentido contrário. Ia ser bem esquisito pensar que o rifle vai no mesmo sentido que o projétil após o disparo, não é mesmo? Ok, mestre e mestra, vamos para a questão de número 16. A figura representa um corpo de massa m deslocando-se sobre um plano horizontal sem atrito com uma velocidade de 12 metros por segundo na direção de outro corpo de massa 3m em repouso. Se, após a colisão, ambos permanecerem unidos, a velocidade será em metros por segundo, ou é uma colisão perfeitamente inelástica, é só fazer a conta. Quantidade de movimento, vou chamar esse cara aqui de A e esse cara aqui de B, tá? Quantidade de movimento inicial do A mais a quantidade de movimento inicial do B vai ser igual à quantidade de movimento do sistema composto pelos dois corpos, porque ambos permanecem unidos, de A mais B, então. Quantidade de movimento do A é massa de A vezes a velocidade do A antes da colisão, e a quantidade de movimento do B é zero. Por quê? Porque inicialmente o B está em repouso. Ele diz, ó, de massa 3m em repouso. Então o B não tem velocidade, também não tem quantidade de movimento. Igual, no sistema depois da colisão fica a massa de A mais a massa de B vezes o V'. Quase não deu espaço. MA, então, a massa do A é só M, vezes a sua velocidade, que era 12 metros por segundo, igual a massa de A, que é M, mais a massa de B, que é 3m, vezes a velocidade do conjunto. Então fica 12m é igual a 4m vezes o V'. Simplificamos os dois m's, passamos o 4 dividindo 12, quer dizer que a velocidade depois da colisão é 12 sobre 4, que é a mesma coisa que 3 metros por segundo. Então a velocidade do conjunto é de 3 metros por segundo. Tudo tranquilo? Vamos então para a questão de número 17. Quando o projétil é disparado por uma arma, observa-se o recuo da mesma. A lei que descreve esse fenômeno é conhecida como por que o projétil, ao ser empurrado para frente, empurra a arma para trás? Empurrar é força, mestre e mestra. A gente está falando da terceira lei de Newton. Lei da inércia, segunda lei não, lei da conservação da quantidade de movimento. Perfeito. Conserva a quantidade de movimento. Antes a quantidade de movimento era zero. Como surgiu uma quantidade de movimento por um lado, um vetor por um lado, tem que surgir um vetor por outro lado também, para que a quantidade de movimento total do sistema permaneça sendo zero. Tudo tranquilo? Agora vamos para a questão de número 18. Um corpo de massa igual a 1 kg se movimenta em uma trajetória retilínea, segundo a equação horária S igual a 2t², onde S é dado em metros e t em segundos. O módulo do impulso recebido pelo corpo em newtons vezes segundos, os primeiros 10 segundos é... Mestre, a gente sabe que impulso é igual a força vezes intervalo de tempo. Eu sei que o intervalo de tempo é 10 segundos. Falta a gente saber a força. Só que a gente sabe que força também é massa vezes a aceleração. E a massa eu tenho, falta saber a aceleração. E essa equação horária aqui, ó, que tem o t², a gente conhece. Ela é S igual a aceleração sobre 2 vezes o t². Quer dizer que o A sobre 2, esse cara aqui, é igual a 2. Então, vou igualar os dois, ó. A sobre 2 é igual a 2. Quer dizer que a aceleração é igual a 4 metros por segundo ao quadrado. Agora eu posso achar qual é que é a força que atua sobre a partícula pela massa vezes a aceleração. Força é massa vezes a aceleração. Força vai ser igual a massa, que é 1 kg, vezes a aceleração, que é 4. Quer dizer que a força vai ser igual a 4 newtons. Agora que eu tenho a força e tenho intervalo de tempo, impulso é igual a força vezes intervalo de tempo. Impulso é igual a força, que é 4, vezes o intervalo de tempo, que é 10 segundos. O impulso é igual a 40 newton vezes segundo. Tudo bem? Tudo tranquilo? Então, alternativa letra D para responder essa questão. Então, apareceu aqui uma equação lá da cinemática na dinâmica impulsiva para a gente poder achar o valor da aceleração. Vamos agora à solução da questão de número 19, mestre e mestra. Chegou. Um projétil de massa igual a 10 gramas, a uma velocidade horizontal de módulo 500 metros por segundo, colide com um corpo de madeira de massa igual a 190 gramas, em repouso, sobre um plano horizontal, sem atrito, e nele penetra, ficando incrustado. Então, se ele penetrou e ficou incrustado, é uma colisão perfeitamente inelástica, os dois seguem juntos. Após a colisão,
o módulo da velocidade do conjunto, bloco de madeira mais projétil em metros por segundo então é só fazer a conta por uma colisão perfeitamente inelástica. Quantidade de movimento do projétil antes da colisão mais a quantidade de movimento do bloco de madeira antes da colisão vai ser igual à quantidade de movimento do sistema projétil mais bloco de madeira. Quantidade de movimento do projétil é massa do projétil vezes a velocidade do projétil antes da colisão e a quantidade de movimento do bloco de madeira que estava em repouso é zero, mesma coisa que sempre, igual a massa do projétil mais a massa do bloco, tudo isso vezes a velocidade do conjunto após a colisão. A massa do projétil é 10 gramas, vezes a velocidade do projétil, que era de 500 metros por segundo, igual a massa do projétil, que é 10 gramas, mais a massa do bloco de madeira, que é 190 gramas, vezes a velocidade do conjunto. Então, ficou 5.000 igual a 200 vezes a velocidade do conjunto após a colisão. Simplifiquemos, então, 2 zeros de cada lado. Quer dizer que a velocidade após a colisão é igual a 50 dividido por 2. Quer dizer que a velocidade do conjunto após a colisão é igual a 25 metros por segundo. Alternativa, letra C. Novamente, um corpo parado, outro colide, colisão perfeitamente elástica, é só fazer a conta para achar a velocidade do conjunto após a colisão. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Vamos então à solução da questão de número 20. Um bloco A de massa MA e velocidade V, é só isso, V, isso, move-se sobre uma superfície horizontal em que o atrito é desprezível e colide frontalmente com outro bloco B de massa MB igual a MA, que estava parado. Peraí. Após a colisão perfeitamente elástico de corpos de massas iguais, o que acontece, mestre e mestre? O que aconteceu aqui do lado, ó, exatamente aqui do lado? Os corpos trocam de velocidade. Então vai acontecer a mesma coisa. Eu tinha o bloco A, até vou desenhar aqui para a gente não se perder. Ó. Eu tinha o bloco A, aqui está o bloco A, que tinha uma velocidade V e colidiu com o bloco B que estava inicialmente parado. Ó, estava parado. Isso é antes. Depois da colisão, qual é a configuração espacial que a gente vai ter aqui? A configuração do sistema. O B vai ter uma velocidade V, esse é o B. E o A vai estar parado, porque o B estava parado. Então, os dois vão trocar de velocidades após essa colisão. Aí ele te pergunta, após a colisão perfeitamente elástica, qual a velocidade do bloco A? A velocidade do bloco A é igual a zero depois da colisão. Ele vai ter a velocidade que tinha o bloco B antes da colisão. Então, letra E, rapidão. Se tu lembra que numa colisão elástica de corpos de mesmas massas, os corpos trocam de velocidades, a gente já resolveu a questão, fica muito simples de fazer de novo. Vamos agora para a questão de número 21. Uma bola de tênis é solta de certa altura e colide com o solo e retorna a uma altura menor. Pensa comigo. Se ela colidiu e retornou com uma altura menor, significa que ela subiu com uma velocidade inicial menor do que a velocidade com que ela chegou no solo. Desconsiderando-se a resistência imposta pelo ar, a alternativa correta é a seguinte. Então, quando ela colidiu no solo, ela perdeu energia, por isso que ela não chegou na mesma altura. Se ela perdeu energia, quer dizer que a colisão não foi perfeitamente elástica, ela foi parcialmente elástica. A colisão é perfeitamente elástica? Não. A colisão é perfeitamente inelástica? Também não, porque senão elas seguiriam juntas, né? O chão e a bola. Não seguiram. A quantidade de movimento linear da bola antes da colisão é igual à quantidade de movimento da bola após a colisão. Nem que ele dissesse os módulos, esse igual está errado porque tem sentidos opostos. Uma quantidade de movimento linear é para baixo e a outra quantidade de movimento linear é para cima. Então essas duas nunca serão iguais, mesmo que fosse uma colisão perfeitamente elástica. Então não são iguais. A energia cinética da bola antes da colisão é igual à energia cinética após? Não, porque a colisão é parcialmente elástica. Uma parte da energia cinética da bola é transformada em outro tipo de energia que não é potencial gravitacional. Perfeito, por isso que ela não atinge a mesma altura. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Perdeu-se energia, não vai chegar na mesma altura. Não existe nenhuma bolinha, nem aquelas lá que tu paga R$1, sei lá, 50 centavos, naquelas maquininhas de girar o botão e cair uma bolinha. Quando a gente era criança, a gente era viciado, tá lembrado? Essa bolinha ela pica bastante, mas ela nunca vai picar na mesma altura. Experimenta largar ela sem mexer a tua mão e ver se ela vai voltar para a tua mão. Pelo fato de ouvir barulho na colisão, mestre e mestra, já significa que parte da energia virou som. Este som é parte da energia que tinha, então nunca vai picar e voltar
para a mesma altura se tu deixou cair, né? Claro que se tu jogar para baixo, tinha uma energia cinética antes e pode ser que volte até para cima do ponto do qual tu jogou verticalmente para baixo. Vamos então à solução da questão de número 22, que é a última desta página. A figura representa a força que atua sobre um corpo de 1 kg em função do tempo. Sabendo que o corpo partiu do repouso, a sua velocidade após 10 segundos será... Mestre, mestra, está nos mostrando uma força que varia em função do tempo. E ele quer saber qual é que é a velocidade, nos dando qual é que é a massa. A gente sabe que o impulso que atua de uma força sobre um corpo é numericamente igual à variação da quantidade de movimento. Então, eu posso dizer que o impulso é igual a massa vezes variação na velocidade. Isso sempre vai ser verdade, tá bom, mestre e mestra? Só que aqui o impulso a gente não pode calcular por força vezes tempo, porque a força varia. Mas a gente pode calcular pelo método da área. Por que eu sei que a área desse gráfico, que eu vou pintar de laranja aqui, ó, meio por cima, por que eu sei que essa área é numericamente igual ao impulso? Se eu multiplicar as unidades, ó, Newton vezes essa unidade que está aqui, ó, que é o segundo, eu acho a unidade de impulso, Newton vezes segundo. Então, esta área é numericamente igual ao impulso. Vamos calcular a área do triângulo, que é base vezes altura, sobre 2. Base é 10, a altura é 5, sobre 2. 50 sobre 2 é igual a 25 newton vezes segundo. Então, eu sei o valor do impulso pela área do gráfico da força em função do tempo. 25 é igual à massa do projétil, que é 1 kg, vezes a velocidade final, menos a velocidade inicial, que era 0. Como é que eu sei que é 0? Ele diz aqui, ó, partiu do repouso. Quer dizer que a velocidade final é igual a 25 metros por segundo. Alternativa, letra E. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Se aparecer gráfico de força em função do tempo, a área desse gráfico é numericamente igual ao impulso, então também vai ser numericamente igual à variação da quantidade de movimento sofrida pelo corpo enquanto essa força atua nele. Vamos virar a página, então. Vamos agora à solução, então, na questão de número 23. Mestre e mestra, acompanhe a leitura ali. O gráfico da velocidade contra o tempo mostrado abaixo representa o movimento executado por uma partícula de massa m sobre uma linha reta durante o intervalo de tempo 2t. Selecione a alternativa que preenche corretamente as lacunas nas informações abaixo referentes àquele movimento na ordem em que elas aparecem. Então, vamos olhar aqui para este gráfico. Eu tenho a velocidade do corpo, que varia linearmente com o tempo, em função do tempo, até passar a ser o menos v, que é a velocidade de mesmo valor, só que sentido contrário à velocidade inicial. No instante t, a inversão do movimento, a velocidade é 0. No instante 2t, a gente tem a velocidade final igual a menos v. Vamos completar, então, as lacunas na ordem que elas aparecem. Em módulo, a quantidade de movimento linear da partícula no instante t é igual a... Bom, no instante t, qual é que é a velocidade da partícula? A velocidade é 0. Quantidade de movimento sempre é massa vezes velocidade. Se a velocidade é 0, a quantidade de movimento também é 0. Então, 0, 0, 0. 0 é a quantidade de movimento. Segunda afirmação. Em módulo, a variação da quantidade de movimento da partícula ao longo do intervalo 2t é igual a... Presta bem atenção nisso, ó. Em módulo, a variação da quantidade de movimento. Quando ele te pergunta o módulo da variação e a variação é um vetor, primeiro tu calcula a variação e depois vê quanto é o módulo. Variação da quantidade de movimento vai ser igual a massa vezes variação da velocidade. Variação da quantidade de movimento vai ser igual a massa vezes velocidade final menos velocidade inicial. E agora, mestre e mestra, substitui as velocidades com os seus sinais. Variação da quantidade de movimento vai ser igual a massa, que multiplica a velocidade final, que é menos v, menos a velocidade inicial, que era v. Menos v com menos v é menos 2v. Então, a variação da quantidade de movimento é igual a menos 2mv. Em módulo, a variação da quantidade de movimento da partícula será igual a 2m vezes v. Então, igual a 2m vezes v. Então, letra B para responder essa questão. O que o pessoal se perde aqui é pensar que a quantidade de movimento tem o mesmo módulo, então ela não varia. Sim, ela varia, mas o módulo da variação é 2m vezes v. Então, se te perguntar o módulo de uma grandeza que é vetorial, primeiro calcula a grandeza vetorial, depois diz quanto é o módulo dela. Não analisa a diferença entre os módulos inicial e final,
porque isso vai dar ruim, tá? Tu vai errar a questão. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Espero que tenha entendido. Caso isso não tenha acontecido e tua assinatura seja do anual completo, pode mandar um WhatsApp ali que eu vou tirar tua dúvida com certeza, tudo bem? Vamos seguir então para a solução da questão de número 24. Um corpo de massa 2 kg varia sua velocidade de 10 metros por segundo para 30 metros por segundo sob a ação de uma força constante. O impulso da força sobre o corpo é em newtons por segundo. Mestre, se eu tenho a massa e as velocidades e ele quer saber o impulso, na verdade a gente vai calcular a variação da quantidade de movimento, que é a mesma coisa. Impulso é igual à variação da quantidade de movimento. E impulso é igual a massa vezes a variação da velocidade. Eu já vou escrever velocidade final menos velocidade inicial. Variação na física é sempre final menos inicial, né? Então, o impulso que ele perguntou vai ser igual à massa, que é 2, vezes a velocidade final, que é 30, menos a velocidade inicial, que era 10 metros por segundo. O impulso vai ser igual a 2 vezes 20, o impulso vai ser igual a 40 newtons vezes segundo, ou quilograma vezes metro por segundo, porque o impulso e a variação na quantidade de movimento são iguais, então também tem as mesmas unidades. Letra C, para responder a questão de número 24. Tudo tranquilo? Vamos para a questão de número 25, então. Uma bola de borracha colide perpendicularmente com uma superfície rígida e fixa, em uma colisão perfeitamente elástica. No início da colisão, a quantidade de movimento da bola é Q. A quantidade de movimento da bola logo após a colisão é se ela bateu contra uma superfície perpendicularmente. Olha só, vou desenhar a superfície aqui, ó. Ela chegou com a quantidade de movimento Q e colidiu elasticamente. Então, ela vai ter toda a quantidade de movimento em módulo, só que vai ser negativa. A quantidade de movimento após a colisão é menos Q. As alternativas nesse arquivo que eu estou usando estão bagunçadas, tá, mestre e mestra? Eu tenho certeza que no teu aí tem alguma alternativa que diga menos Q. Tu pode assinalar essa alternativa que vai estar certo. Tudo bem? Provavelmente a alternativa é a letra B, tá? Mas eu não tenho certeza, que está bem bagunçado aqui. Eu vou organizar o arquivo e vou recolocar ele no site. Tudo tranquilo? Vamos então para a questão de número 26. Assinale a alternativa, assinale falsa ou verdadeira, aliás, em cada uma das afirmativas. Sobre a grandeza física impulso, pode-se afirmar que o impulso é uma grandeza instantânea. Não é instantânea. Força vezes intervalo de tempo. Quando tem ΔT, não é instantâneo. Quando tiver uma grandeza que não depende do tempo, aí é uma grandeza instantânea. Por exemplo, a velocidade é uma grandeza instantânea. Velocidade instantânea. A velocidade média é uma grandeza não instantânea, porque precisa do ΔT para ficar definida. Então, falsa. Impulso não é uma grandeza instantânea. Precisa de um intervalo de tempo todo para ser medido. Segunda, a direção e o sentido do impulso são os mesmos da força aplicada sobre o corpo. Perfeito. Se impulso, que é vetor, é igual a força, que é vetor, vezes o intervalo de tempo, que é escalar, e não tem nenhum negativo aqui na frente, quer dizer que o impulso e a força têm a mesma direção e o mesmo sentido sempre. Tudo bem? Então, verdadeiro. Opa, eu vou deixar rosa, né? A força que produz o impulso é causada pela interação dos corpos que colidem. Toda força, mestre e mestra, é uma interação. Lembra que toda força vem aos pares porque a força de fato é a interação entre dois corpos capaz de mudar as suas velocidades, consequentemente as suas quantidades de movimento, realizando sobre estes corpos um impulso. Então, verdade. Cuidado que colidir não significa necessariamente tocar. Tudo bem? Dois ímãs, ao colidirem, não se tocam. Quando tu coloca polos de mesmos nomes, né, um virado pelo outro, empurra os ímãs, eles vão chegar próximos e vão se afastar. Houve variação na quantidade de movimento, houve força, houve impulso, mas não houve toque. Então, impulso, colisão, não necessariamente envolve toque. O impulso mede a quantidade de movimento do corpo? Cuidado com essa afirmação. O impulso mede a variação da quantidade de movimento do corpo. Então, o impulso é igual à variação da quantidade de movimento. O impulso não é igual à quantidade de movimento. Então, essa afirmação é falsa. Então, ficou FVVF, e a alternativa que responde isso, FVVF, é a letra B. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Vamos agora para a próxima questão de número 27. Um vagão de trem encontra-se em repouso sobre uma ferrovia. Um segundo vagão, animado com uma velocidade V, colide com o primeiro e os dois permanecem engatados após o choque.
Os dois permanecem engatados após o choque. Então é uma colisão perfeitamente inelástica, né? A lei física que você aplicaria para determinar a velocidade do conjunto, o que a gente faz, gente? Para calcular a velocidade do conjunto, a gente aplica a conservação da quantidade de movimento, porque mesmo numa colisão perfeitamente inelástica como essa, em que a energia cinética e a mecânica é perdida, a quantidade de movimento se conserva. Então, conservação da quantidade de movimento na letra D, aliás. Tudo bem? Bem tranquilo, né? Uma questão teórica. Vamos para a questão de número 28. Uma força de intensidade variando com o tempo, de acordo com o gráfico mostrado. Está aqui a força F e o tempo. A força inicialmente é 0, depois a força aumenta até 3 durante 1 segundo, depois ela passa a ser constante até os 3 segundos, e depois ela diminui para 0 de novo, e depois passa a ser 0 mais uma vez até 5. Sabendo-se que a referida força age sobre uma partícula de 1,5 kg, cuja velocidade no instante t igual a 1 segundo, 0 a 0, então a velocidade no instante 1 era 0, tá? Qual a sua energia cinética no instante igual a 4? Vamos escrever a pergunta aqui, mestre. Energia cinética igual a massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2. Para saber a energia cinética no instante igual a 4, eu preciso saber qual é que é a velocidade da partícula. E esse gráfico de força em função do tempo me dá na sua área o impulso. Então, eu vou calcular qual é que é o impulso, e o impulso é igual à variação na quantidade de movimento. Então, para descobrir a velocidade, eu primeiro tenho que usar o teorema do impulso. E impulso é igual à variação na quantidade de movimento. O impulso é essa área, então eu já vou calcular aqui, ó. Área do trapézio, base maior mais base menor, tudo isso vezes a altura, sobre 2. Então fica base maior, que é 3, cuidado, hein, ó, quase botei 4, ó. Do 1 até o 4 é 3, né? Então 3 mais a base menor, que é 1, aqui em cima, ó, só tem 1, do 2 até o 3, vezes a altura, que é 3, sobre 2. 4 vezes 3 sobre 2, isso aqui é igual a 6. Quer dizer que o impulso é 6 newton vezes segundo pela área do gráfico daquele trapézio. Então fica 6 igual variação na quantidade de movimento, massa vezes variação na velocidade, que é a velocidade final menos velocidade inicial. Então fica 6 é igual a massa, que é 1,5, vezes a velocidade final menos 0, já que ele estava no repouso, né? Em repouso, a velocidade era 0. Então fica 6 dividido por 1,5 é igual a velocidade, quer dizer que a velocidade final é igual a 4. Agora que eu sei a velocidade final do móvel, eu posso achar a sua energia cinética. Energia cinética é igual a 1,5 vezes 4, que é a sua velocidade ao quadrado, dividido por 2. Energia cinética vai ser igual a 1,5 vezes 16 dividido por 2. O 16 por 2 dá 8, energia cinética é igual a 1,5 vezes 8, que é igual a 12 joules. Então, finalmente chegamos à resposta para a pergunta da questão. 12 joules é a energia cinética da partícula no instante 4, depois de acharmos a sua velocidade, fazendo o teorema do impulso e usando a área do gráfico de força em função do tempo para achar o impulso. Ufa, não era uma questão fácil. Se tu chegou até aqui, fez todas as questões e essa foi a tua primeira dúvida, mestra, tá de parabéns, pode ter certeza. Mesmo que tu tenha tido outras dúvidas, tu tá de parabéns por ter feito as questões até aqui. Mestra, insiste, vale a pena. Vai chegar no final do curso, tu vai estar com bastante confiança para fazer as questões, inclusive da prova do Enem. Vamos então para a solução da próxima questão, a questão de número 29. A figura mostra um projétil que se desloca com velocidade Vp e atinge um bloco de madeira, ficando encravado no mesmo. Em seguida, o bloco empurra uma mola de constante elástica K, comprimindo-a dx. Não existe atrito entre o bloco e a superfície horizontal. Considere os seguintes eventos, nesta ordem. Primeiro, colisão, choque do projétil com o bloco. A gente já sabe que é uma colisão inelástica. Por quê? Porque os dois se movem juntos após a colisão. Segundo, o bloco agora em movimento comprime a mola. Aqui não tem atrito, então aqui a energia mecânica é constante. Inicialmente não. Aqui na colisão perfeitamente inelástica, houve perda da energia cinética, inclusive a máxima perda que pode acontecer em uma colisão.
Agora vamos para a pergunta, a gente não sabe o que ele perguntou ainda. O objetivo é determinar a velocidade VP do projétil. Assim, para equacionar os eventos na ordem dada, deve-se empregar respectivamente os seguintes princípios. Quando a mola está comprimida aqui, ó, vou desenhar a mola comprimida aqui, tá? A mola foi comprimida pelo bloco de madeira com o projétil incrustado dentro dele. Aqui eu tenho uma energia potencial elástica. Essa energia potencial elástica veio da energia cinética do bloco se movimentando com o projétil incrustado nele. Tinha velocidade aqui, tinha energia cinética. Então, para descobrir qual é que era a velocidade do conjunto após a colisão, eu uso a conservação da energia mecânica. Eu digo que a energia mecânica do conjunto projétil mais bloco é igual à energia potencial elástica da mola comprimida. Porque aqui não tem atrito, aqui a energia mecânica se conserva. Então, conservação da energia mecânica para resolver o valor da velocidade do conjunto. E para descobrir a velocidade do projétil, que é o que ele quer, a velocidade do projétil, aí eu vou, sabendo qual é que é a velocidade do conjunto antes da colisão, depois da colisão, aliás, aplicar a conservação da quantidade de movimento para então achar a velocidade do projétil. Então, conservação da energia mecânica e depois conservação da quantidade de movimento. E aí eu vou chegar na velocidade do projétil. Tudo bem, mestre e mestra? Tranquilo, né? É o que a gente faria para resolver essa questão desse pêndulo balístico. É o nome, aliás, não é um pêndulo, né? Um bloco balístico. Mas enfim, eu uso a conservação da energia mecânica, já que não tem atrito, e depois uso a conservação da quantidade de movimento para achar a velocidade do projétil antes da colisão perfeitamente inelástica com o bloco balístico. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Essa foi a última questão, então vira a página. E agora vamos resolver a questão de número 30. Um bloco de madeira de 2 kg está suspenso no teto por um fio de massa desprezível. Uma arma dispara um projétil de 15 gramas e este atinge o bloco com uma velocidade de 740 metros por segundo e fica encravado no mesmo. Considerando o sistema formado pelo projétil e o bloco, assinale a alternativa correta. Então eu disparei um projétil contra o bloco e os dois seguiram juntos após essa colisão. Primeiro, a energia mecânica do sistema imediatamente anterior ao choque é igual à energia mecânica do sistema imediatamente posterior ao choque. Não, porque a colisão é perfeitamente inelástica, porque o projétil fica encravado no bloco. Então, falsa esta primeira. Segunda, a quantidade de movimento do sistema imediatamente anterior ao choque é igual à quantidade de movimento do sistema imediatamente posterior ao choque. Sim, a quantidade de movimento permanece constante independente do tipo de colisão. Então, a 2 é verdadeira. Terceira, a energia cinética do sistema imediatamente anterior ao choque é igual à energia cinética do sistema imediatamente posterior. Não, a energia cinética sofre a máxima perda na colisão perfeitamente inelástica. E a quarta, o aumento da quantidade de movimento do bloco é igual à diminuição da quantidade de movimento do projétil. Isso é verdade, porque aí a quantidade de movimento total do sistema permanece constante. Verdadeiras, então, a 2 e a 4. Assinale a alternativa que apresenta as respostas corretas. 2 e 4, letra B. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Lembra, não importa o tipo de colisão, conserva sempre a quantidade de movimento. Só que na colisão perfeitamente inelástica, conserva a quantidade de movimento, mas a energia cinética é perdida e a energia mecânica também é perdida. Vamos agora à solução da questão de número 31. Acompanhe a leitura ali. As duas figuras abaixo referem-se a dois movimentos distintos. Nela, F significa força e X posição e T o tempo. Então eu tenho dois gráficos, ó. Gráfico da força em função da posição e gráfico da força em função do tempo. As áreas A abaixo dos gráficos representam respectivamente. Então, esta área de força em função da distância, lembra de multiplicar as unidades? Ó, Newton vezes metro. Isso aqui é trabalho, né? Então, aqui, trabalho. E multiplica as unidades de novo, Newton vezes segundo, isso é impulso ou variação da quantidade de movimento. Então, trabalho e impulso, letra A, muito tranquila essa questão. Vamos para a questão de número 32. Um observador situado em um sistema de referência inercial constata que um corpo de massa igual a 2 kg, que se move com velocidade constante de 15 metros por segundo no sentido positivo do eixo x,
recebe um impulso de 40 newtons vezes segundo em sentido oposto ao de sua velocidade. Então, a gente já pode considerar esse impulso aqui, ó, negativo, né, em sentido oposto da sua velocidade. Para este observador, com que velocidade especificada em módulo e sentido, o corpo se move imediatamente após o impulso? Bom, o sentido positivo é o da velocidade inicial, certo? E aí o impulso é negativo. Para saber qual é que é a velocidade final, já que eu tenho um impulso, a velocidade inicial e a massa, eu posso usar o teorema do impulso. Impulso é igual à variação da quantidade de movimento. E impulso vai ser igual a massa vezes velocidade final menos velocidade inicial. Essa é a conta. Agora a gente vai substituir o impulso com menos 40, já que é em sentido contrário ao sentido positivo, igual a massa, que é 2 kg, vezes a velocidade final que a gente quer saber, menos a velocidade inicial, que era mais 15. Passo 2 dividindo, menos 40 dividido por 2 é igual a V menos 15. Menos 40 dividido por 2 é menos 20, e isso é igual a V menos 15. Passa o 15 também para a esquerda, ele vai ficar positivo, fica menos 20 mais 15 é igual ao V. Quer dizer que o V, ficou um V legal ali, né? V. Quer dizer que V é igual a menos 20 mais 15 menos 5 metros por segundo. Pronto. Então, depois desse impulso, o corpo terá invertido o sentido de movimento e movimentar-se-á com uma velocidade de 5 metros por segundo no sentido negativo do eixo X. Tranquilo, mestre e mestre? Cuidado com isso, hein? Ele vai te dizer que o impulso é em sentido contrário, sentido oposto ao da velocidade, tem que considerar negativo por causa disso. Vamos então à solução da questão de número 33. Um menino desce a rampa de acesso a um terraço dirigindo um carrinho de lomba e a massa do sistema menino mais carrinho é igual a 80 kg. Utilizando o freio, o menino mantém enquanto desce a energia cinética do sistema constante igual a 160 joules. Ó, ele está descendo, mas a energia cinética do sistema é constante igual a 160. O desnível, tem a ver com diferença de altura, entre o início e o fim da rampa é de 8 metros. Qual é o trabalho que as forças de atrito exercidas sobre o sistema realizam durante a descida da rampa? O trabalho da força de atrito é sempre igual à variação da energia mecânica. Então, para achar qual é que é o trabalho da força de atrito, eu vou fazer a energia mecânica final menos a energia mecânica inicial. Se a gente abrir essa energia mecânica final, ó, fica a energia cinética final mais a energia potencial gravitacional final. Tudo isso menos a energia mecânica inicial, que era a energia cinética inicial, mais a energia potencial gravitacional inicial. Vou aplicar a distributiva com esse menos aqui para os dois, e aí fica assim, ó, energia cinética final, mais energia potencial gravitacional final, menos energia cinética inicial, menos também energia potencial gravitacional inicial. Como as energias cinéticas inicial e final são iguais, porque ela mantém a energia cinética constante do sistema, ó, a energia cinética é constante, eu vou cancelar a energia cinética final com a inicial, porque esses números são iguais. Quer dizer, então, que o trabalho da força de atrito, que é da onde a gente começou a conta, vai ser igual a energia potencial gravitacional final, que está aqui, menos energia potencial gravitacional inicial. Então, é mg, a altura final, menos mg, a altura inicial. Só que a altura final é zero, porque ele chegou no chão, chegou no final da rampa. Então, a energia potencial gravitacional final é zero. Então, para achar o trabalho da força de atrito, basta a gente fazer menos mg vezes h0. Vou vir aqui e vou fazer, ó, o trabalho da força de atrito vai ser igual a menos mg vezes a altura da rampa. Trabalho da força de atrito vai ser igual a menos a massa do menino, com o carrinho que é 80, vezes a gravidade que é 10, ele diz para a gente usar aqui, vezes a altura inicial da rampa que era 8. 8 vezes 8 é 64, então o trabalho da força de atrito vai ser igual a menos 6400 menos 6.400 joules. Alternativa, letra B. Mestre e mestra, percebe o seguinte nessa questão, é bem importante que tu entenda isso. A energia potencial está diminuindo, mas a energia cinética não está aumentando. Isso significa que essa redução na energia potencial gravitacional está sendo consumida pela força de atrito, está sendo transformada em calor, está sendo transformada em barulho, em vibração. Então, quando uma das energias mecânicas, cinética ou potencial, diminuir e a outra mecânica não aumentar, toda essa perda é relativa ao trabalho da força de atrito. Tudo tranquilo?
Vamos então à solução das questões de número 34 e 35. As questões 34 e 35 referem-se ao enunciado abaixo. Um par de carrinhos idênticos, cada um com massa igual a 0,2 kg, move-se sem atrito da esquerda para a direita sobre um trilho de ar reto, longo e horizontal. Os carrinhos que estão acoplados um do outro têm a mesma velocidade de 0,8 metros por segundo em relação ao trilho. Em dado instante, o carrinho traseiro colide com um obstáculo que foi interposto entre os dois. Em consequência dessa colisão, o carrinho traseiro passa a se mover da direita para a esquerda, mas ainda com velocidade de módulo igual a 0,8 metros por segundo, enquanto o carrinho dianteiro prossegue inalterado. Em relação ao trilho, os valores em quilograma vezes metro por segundo da quantidade de movimento linear do par de carrinhos antes e depois da colisão são, respectivamente. Então, para achar essas quantidades de movimento, mestre e mestra, a gente vai somar a quantidade de movimento antes da colisão e depois a gente vai acabar subtraindo, porque uma delas vai ser no sentido contrário, para a esquerda. Eu vou fazer dois desenhos aqui para ficar mais fácil da gente resolver essa questão. Ó. Antes dele interpor um obstáculo e um dos carrinhos bater e voltar, eu tinha os dois carrinhos movimentando no trilho juntos, vou botar aqui um dos carrinhos e aí outro carrinho aqui na frente, com uma velocidade comum de 0,8 metros por segundo. Então, para calcular a quantidade de movimento dessa situação, eu vou fazer a massa de um mais a massa do outro, que são iguais às massas, vezes a velocidade do conjunto. Então, a quantidade de movimento antes da colisão, antes dele interpor um obstáculo entre os dois, vai ser igual a 0,2 mais 0,2, que são as massas dos dois carrinhos, vezes a velocidade de 0,8. Fazendo essa conta, a quantidade de movimento vai ser igual a 0,4 vezes 0,8. 8 vezes 4 é 32, então a quantidade de movimento seria 0,32 quilogramas vezes metro por segundo. Bom, então essa primeira resposta a gente já tem, é 0,32 e 0,32. Após ele interpor um obstáculo, ele vai ter um carrinho indo para cada lado. Nossa, um carrinho indo... De novo, eu estou torto aqui, peraí. Agora sim. Tem um carrinho indo para cada lado. Ó. Eu tenho aqui o carrinho que bateu e está voltando para a esquerda com uma velocidade de 0,8 metros por segundo. E o outro carrinho que segue inalterado, como ele falou, indo para a direita com uma velocidade também de 0,8 metros por segundo. Como as velocidades são iguais e as massas são iguais, concorda, mestre e mestre, que tem uma quantidade de movimento para a esquerda aqui, ó, igual uma quantidade de movimento para a direita? E se a gente somar essas quantidades de movimento, quanto é que vai dar a quantidade de movimento total do sistema de carrinhos? A quantidade de movimento total vai ser igual a zero, porque quantidade de movimento é uma grandeza vetorial, então não precisa fazer a conta, vai dar zero, porque as massas são iguais e as velocidades têm sentidos contrários. Então, se a gente somar essa quantidade de movimento com essa quantidade, tem que dar zero, porque elas têm módulos iguais e sentidos contrários, tudo bem? Então, a alternativa que responde essa questão é a letra D. Vamos agora à resolução da questão de número 35. Qual é o valor do quociente da energia cinética final pela energia cinética inicial do par de carrinhos em relação ao trilho? Pensa comigo. Energia cinética é uma grandeza escalar, não tem direção e sentido. Aqui eu tenho dois carrinhos, cada um com uma energia cinética E. Então, aqui eu tenho cada um com uma energia cinética E também. Então, eu tenho a mesma velocidade e a mesma massa, portanto, o mesmo módulo da energia cinética. Aliás, a energia cinética é só em módulo, né? Não existe energia cinética negativa, mestre e mestra. Até porque, se a velocidade for negativa, está ao quadrado e volta a ser positivo. Então, a energia cinética que eu tenho antes da colisão, antes de interpor o obstáculo, é 2E. E a energia cinética depois da colisão também é 2E. Não precisa fazer as contas, mestre e mestra. Se a gente fizer o quociente entre a energia cinética final pela energia cinética inicial do par de carrinhos, vai dar 1, porque é 2E dividido por 2E. Então, o quociente é 1, não tem conta. É só para enganar, para achar que tem que fazer conta. Vamos então à solução da questão de número 36, a última dessa página. Uma pistola dispara um projétil contra um saco de areia que se encontra em repouso, suspenso a uma estrutura que o deixa completamente livre para se mover. O projétil fica alojado na areia logo após o impacto.
O sistema formado pelo saco de areia projétil move-se na direção do disparo com velocidade de módulo igual a 0,25 metros por segundo. Sabe-se que a relação entre as massas do projétil e do saco de areia é 1 para 999. Vou escrever aqui, ó, a massa do saco de areia é igual a 999 vezes a massa do projétil. Qual o módulo da velocidade com que o projétil atingiu o alvo? É uma colisão perfeitamente inelástica, porque os dois seguem juntos, né? O projétil fica alojado na areia. Então, para resolver, a gente vai resolver do mesmo jeito que sempre. Quantidade de movimento do projétil mais quantidade de movimento do saco de areia vai ser igual a quantidade de movimento do projétil mais saco de areia após a colisão. O saco de areia estava inicialmente em repouso, então essa quantidade de movimento é zero, e a quantidade de movimento do projétil vai ser a massa do projétil vezes a velocidade do projétil antes da colisão, né? Dele ficar alojado na areia. A quantidade de movimento do sistema depois da colisão vai ser igual à massa do projétil mais a massa do saco de areia, e isso vezes a velocidade do conjunto, que foi fornecida como 0,25 metros por segundo. Como ele quer saber qual é a velocidade com que o projétil atingiu o alvo, essa é a nossa pergunta, a velocidade do projétil. Agora eu vou substituir pela relação entre as massas e a velocidade que foi fornecida. Eu vou deixar aqui, ó, massa do projétil vezes a velocidade do projétil, e no lugar da massa do saco de areia, eu vou colocar 999 vezes a massa do projétil. Tudo isso vezes a velocidade, que é 0,25. Massa do projétil vezes a velocidade do projétil vai ser igual a 1000 vezes a massa do projétil vezes 0,25. 1000 vezes 0,25 é 250. Só que eu já vou simplificar aqui a massa do projétil, a massa do projétil e massa do projétil. Quer dizer que a velocidade do projétil antes dele atingir o saco de areia era 1000 vezes 0,25, que é 250 metros por segundo. Alternativa, a letra C, para a questão de número 36. Pode virar a página, então. Vamos à solução, então, da questão de número 37. Um corpo de massa m em movimento retilíneo uniforme parte-se em dois fragmentos sem influência externa, como se fosse uma granada que explodiu. Se as flechas representam os vetores de velocidade, a figura que pode representar tal acontecimento é... Bom, então aqui a gente tem o projétil se movimentando com uma velocidade v e a massa m. E aí eu tenho a letra A, B, C, D e E com situações possíveis. Ele te pergunta qual que representa o acontecimento. A quantidade de movimento total antes da colisão aponta para a direita. Isso significa que a quantidade de movimento total depois da colisão tem que apontar para a direita também. Se a gente perceber aqui, ó, na letra A, eu tenho uma quantidade de movimento que tem o mesmo módulo, uma para baixo e a outra meio oblíqua. Se a gente calcular vetorialmente a quantidade de movimento do sistema depois da colisão, a gente não vai achar a quantidade de movimento inicial. Então a letra A não pode ser. Assim como a letra B também não pode ser, eu tenho a mesma velocidade e tenho mais massa, então eu tenho uma quantidade de movimento 3 vezes maior aqui e uma quantidade de movimento de um valor aqui, ó, 3 vezes maior porque a massa é 3 vezes maior. Se a gente, de novo, usar o método do paralelogramo, a gente não vai achar uma quantidade de movimento que tenha a mesma orientação da quantidade de movimento inicial, ok? Aí a gente tem aqui uma mesma quantidade de movimento, e aqui para baixo, com o mesmo ângulo, a mesma quantidade de movimento. E aí, se a gente fizer o método do paralelogramo, a gente descobre uma quantidade de movimento que aponta para a mesma orientação que tinha a quantidade de movimento antes da colisão, da explosão, né? Então, a alternativa letra C pode responder. Aqui na letra D, percebam, é uma quantidade de movimento 3 vezes maior para baixo, por causa que a massa é 3 vezes maior. Se a gente fizer o método do paralelogramo, isso nunca vai dar a mesma quantidade de movimento inicial antes da explosão. E aqui pior ainda, né? A quantidade de movimento total é zero no final, porque um vetor para cima e um vetor para baixo de módulos iguais vai ter zero como resultado, e a quantidade de movimento total é zero. Então não pode ser uma explosão, porque a quantidade de movimento tem que permanecer. Portanto, a única que nos mostra uma quantidade de movimento final igual à quantidade de movimento inicial, vetorialmente falando, mesmo módulo, mesma direção e mesmo sentido, é a alternativa da letra C. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Vamos agora à solução da questão de número 8. 38, aliás, né? Não é 8. Sobre um corpo atua uma força resultante
durante um intervalo de tempo. Pode-se afirmar que o impulso é igual a... Impulso é igual a quem? Ou é força vezes tempo, ou é variação da quantidade de movimento. Então, letra B, variação da quantidade de movimento do corpo. Bem tranquila essa 38, hein? Questão papum, vapt-vupt. Resolvendo então a questão de número 39. Uma turbina gira por efeito da colisão da água canalizada com suas pás. C. No intervalo de tempo ΔT, uma quantidade de água de massa m colide com uma pá de área A, tendo a sua velocidade de módulo v reduzida à metade, quer dizer, a velocidade inicial era igual a v e a velocidade final da água é igual a v sobre 2. A força exercida sobre a pá tem módulo? Bom, eu tenho a massa, tenho a variação da velocidade, tenho intervalo de tempo, ele pede força. Teorema do impulso. Vou escrever aqui do ladinho, que tem espaço. Impulso é igual à variação da quantidade de movimento. Força vezes intervalo de tempo do impulso é igual a massa vezes velocidade final menos velocidade inicial da variação da quantidade de movimento. Força vai ser igual, vou passar o tempo dividindo, massa que multiplica a velocidade final, que é v sobre 2, menos a velocidade inicial, que era v, sobre o ΔT. Força vai ser igual, então, a m sobre ΔT, que multiplica v menos v sobre 2, fica menos v sobre 2. Quer dizer que a força vai ser igual a menos m vezes v sobre 2 vezes o ΔT. Vamos procurar a alternativa que mostre isso. Ele fala do módulo, né? Então, m vezes v, como está aqui, sobre 2 ΔT, alternativa letra D para a questão de número 39. Então, ele pediu qual é que era a força que a água exercia sobre as pás. Em consequência disso, a gente pode usar o teorema do impulso, dizer que impulso é igual à variação da quantidade de movimento, já que ele nos deu a massa e as velocidades inicial e final da água, além do intervalo de tempo que levou para essa colisão acontecer. E agora vamos para a questão de número 40, que é a última desta lista. Durante a colheita, um trator de massa m e velocidade de módulo v' colide com um reboque de massa m' em repouso. Após a colisão, ambos se deslocam juntos, sem rotações laterais. Desprezando-se tanto o atrito quanto as deformações, o módulo da velocidade do conjunto é uma colisão perfeitamente inelástica, porque eles se deslocam juntos após a colisão, é só fazer a conta de novo. Então, quantidade de movimento do trator mais a quantidade de movimento do reboque antes da colisão vai ser igual à quantidade de movimento do trator mais o reboque depois da colisão, que é um único corpo. O reboque estava inicialmente em repouso, então 0 para essa quantidade de movimento. Quantidade de movimento do trator vai ser a massa do trator, que é m, vezes a velocidade do trator, que é v', igual à quantidade de movimento total, que vai ser a massa do trator mais a massa m do reboque, vezes a velocidade do conjunto após a colisão. Isolando a velocidade do conjunto após a colisão, a gente chega em m vezes v' sobre m mais m'. E a questão representou isso, dizendo que v' era igual a m sobre m mais m', tudo isso sendo multiplicado pela velocidade que tinha o trator antes da colisão. E a alternativa que traz isso como resposta é a letra A. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Claro que aqui só tem letras, né? Parece que fica mais difícil, mas é a mesma questão que a gente já fez inúmeras vezes nesta mesma lista. Espero que tu tenha conseguido tirar as dúvidas nessa lista assistindo a solução. Caso tenha ficado alguma dúvida e a tua assinatura do plano anual completo, eu espero o WhatsApp para poder te ajudar ainda mais. Muito obrigado pela atenção e até a nossa próxima aula.